Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Eduardo Sarelli Plentes e estamos aqui junto com o terceirão do Colégio Estadual do Tupandi para debater o sistema de educação. Vão ser 25 alunos contra um professor. O primeiro tema do debate é celular, computadores, notebooks e outras mídias digitais dentro da sala de aula. Os celulares é um problema na educação a partir do momento em que os aplicativos, eles trabalham dentro do prazer de quem está com o celular, para que as pessoas continuem mexendo no celular o maior tempo possível ao longo do dia, e isso vai monetizar o aplicativo e vai gerar toda uma economia, mas ao mesmo tempo que isso acontece, ele causa danos dentro do sistema de construção de habilidades da criança e do adolescente. Tendo em vista que o cérebro da criança e adolescente, ele cresce ao longo do tempo e esse crescimento tem que ser acompanhado de habilidades que ele desenvolve ao longo da vida escolar, né? Então, o que acontece? O celular, ele trabalha com prazer, e o prazer é rápido. Na medida que tu vai mexer no celular, o teu cérebro e o teu organismo vai recebendo impulsos de prazer. Esses impulsos de prazer, eles destroem uma habilidade central, que é a capacidade de concentração do aluno. E sem essa capacidade central de concentração, atrapalha o desenvolvimento e o aprendizado do aluno e do jovem e do adolescente. Então essa é a principal tese do celular e por que ele é proibido ou foi proibido em sala de aula no sistema público brasileiro. Olá, senhor. Bom dia, Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver assistindo, né? Tu falou ali sobre o celular atrapalhar o desenvolvimento do aluno, e é verdade, não tem como, isso é um fato, não tem como contradizer. Mas o que pode acontecer, existem sistemas para tu conseguir proibir certos aplicativos. Por exemplo, onde eu trabalhava na Docilar, de certo horário até certo horário, certos aplicativos como Instagram, TikTok e YouTube não funcionam. Só funciona o essencial como WhatsApp. Isso poderia ser implementado nas escolas, faria com que os alunos não se distraíssem dentro da escola, né? Correto, isso pode ser implementado na escola, só tem um porém. A responsabilidade de implementar isso não é da escola, é o do responsável do aluno. E agora tu tem que convencer todos os pais do Brasil a implementar esse dispositivo no celular, tendo em vista que, eu te pergunto, são todos os celulares que cabem esse aplicativo? Não é um aplicativo, não. É na internet. Eu não sei exatamente como funciona, mas é na internet que não funciona. Por exemplo, tu vai abrir, é como se o celular tivesse a internet. Tu abre o TikTok e não funciona. Tu abre o Instagram e não funciona. Isso é algo, não é um aplicativo, é um sistema que tu instala na internet no roteador, até onde eu sei. Na escola? Tu instalaria no roteador da escola e faria com que esses aplicativos ficassem bloqueados durante o determinado período, determinado horário. Aí, caso os alunos precisassem usar aplicativo especial, poderia liberar eles normal. Veja bem, é uma ideia plausível, tá? No ponto de vista ideal. Só que tu tem que entender, do ponto de vista real, o Brasil é um país com mais de 19 mil escolas públicas. Dessas 19 mil, falta infraestrutura em muitas, estão abaixo da média. E é muito mais fácil fazer uma lei proibindo do que conseguir implementar na prática isso em todas as 19 mil escolas, falar com todos os diretores são diversos em suas personalidades, em suas formações, assim, e a gestão da escola também é muito diversa, varia de escola para escola. Então, do ponto de vista prático da vida real, é mais fácil proibir do que implementar esse tipo de, não sei, vamos chamar de aplicativo ou de sistema, sendo que boas escolas
não tem a infraestrutura necessária para ter internet para todos, vive caindo, às vezes vai funcionar, não vai funcionar, vai conseguir fazer funcionar para todos os telefones sincronizados ao mesmo tempo. Então, acho que tu pegar uma escola que tem mais de 2, 3 mil estudantes, tu acha que fica mais difícil ou mais fácil fazer isso? Eu não tenho certeza porque eu não tenho conhecimento 100% de como funciona, né? Eu sei que lá onde eu trabalhava não funcionava nenhum celular funcionava. E tu trabalhava na empresa? Sim. Tá. Tu falou ali das escolas públicas. Seria muito ruim essa lei funcionar só para a escola pública e escolas privadas poderem usar esse sistema, caso elas quisessem? A princípio a lei é para a escola pública e privada, né? Eu não sei se deixa brecha, acho que não deixa brecha para usar esse sistema, porque a lei não é muito grande também, e ela não prevê isso, ela só prevê que cada escola, durante a sala de aula, o aluno não pode mexer, e cada escola tem autonomia para decidir como isso vai ser feito dentro da realidade de cada escola, né? Por isso que a realidade varia. Bom, acabou. Valeu. A gente tava fazendo isso. Oi, Clara. Oi, Como é que tá? Então, vamos continuar no tema do celular. O Matheus tinha abordado que tem sistemas que habilitam e desabilitam o celular dentro da sala de aula. Mesmo que esse sistema seja implementado e funcione, nós temos outro problema em relação ao celular. O professor vai dar uma atividade utilizando o celular, né? Então, a gente espera que o aluno, no auge de sua consciência e de sua inteligência, irá utilizar o celular para realizar a atividade do professor. O que acontece na prática? O aluno entra em outros aplicativos, o aluno vai procurar ver notícias de futebol, jogando joguinho de internet, e a atividade planejada do professor não acontece. Então, o que faz o celular? O celular, ele induz a indisciplina do aluno. E essa indisciplina prejudica o andamento escolar. Por mais que o professor queira usar o celular como instrumento de trabalho, essa indisciplina não contribui e prejudica o sistema de ensino. O que acontece? O professor desanima, porque por mais que o professor esteja bem disposto a usar novas tecnologias dentro do sistema de ensino, o aluno faz com que ele desanime cada vez mais, e quando o professor está desanimado, ele vai endossar o coro de proibir o celular dentro da sala de aula. Essa indisciplina, então, seria algo que deveria ser trabalhado desde o início, porque o celular, a partir do momento que ele é usado em sala de aula, ele facilita não só a vida do professor, como também ele dá, então, realidades diferentes para os alunos, fazendo eles criarem o senso crítico. Então, se eles trabalham desde pequeno a indisciplina, sabendo, então, que a disciplina, ou como é que funciona, o que precisa ser feito, e a maioria das atividades que os professores passam são avaliativas e eles acabam tendo que fazer em algum momento. Exatamente, mas qual é o problema? Então, o papel da escola, claro, trabalhar a disciplina é importante dentro da escola, mas ele não é o essencial. A disciplina e a educação, a gente parte do pressuposto que os pais vão dar isso aí, porque tem limite de como educar seus filhos. E a escola não necessariamente tem a obrigação de educar os filhos ou disciplinar os filhos. Isso é papel dos pais. Então, por mais que muitos professores tentem fazer isso ao longo da carreira escolar, nem sempre funciona porque a realidade dentro da família de cada um é diferente. E o que acontece? Por mais que vale ponto, tá? O aluno se sente na obrigação de fazer porque vale ponto. Qual é uma desculpa bem comum que acontece? Eu faço em casa depois, num outro momento, eu vou ficar aqui me divertindo. E aí? Em algum momento ele vai ter que fazer a atividade, senão a nota é dele. Quem tem o prejuízo no final é o aluno. Sim, isso vai acontecer, mas o interessante é que ele faça atividade dentro do horário escolar, porque senão o professor vai estar gastando tempo que vai ser inutilizado e ele poderia estar gastando tempo com outras atividades mais produtivas. Tá, show.
como ninguém se apresentou para continuar o tema do celular, a gente vai partir para o próximo tema, que é a avaliação. Então, a avaliação é parte crucial do aprendizado escolar. Então, porque qual é o objetivo do ensino? É que os alunos desenvolvam habilidades e tenham conhecimentos dos mais diversas áreas para poder usar após completarem os seus 18 anos na vida adulta. Então, a avaliação é uma forma de verificar se essa aprendizagem ou se essa habilidade foi construída. Então, a lei diz que pode existir diversas formas de avaliação. A avaliação mais tradicional é uma prova com perguntas e respostas. Existem alguns profissionais da educação que chamam isso aí de prova burra ou prova papagaio. Porque o que acontece? O professor vai dar uma lista de atividades de exercício, depois ele faz a avaliação com as mesmas atividades, só que ele modifica a forma de perguntar, mas a resposta vai ser a mesma, faz com que o aluno decore a resposta e pratique ela depois no dia seguinte, na avaliação, na semana seguinte. Essa forma de avaliação é bem tradicional e foi muito utilizada principalmente no século XVIII e no século XIX e um pouquinho no início do século XX, mas a partir do momento em que a sociedade ficou mais complexa, os profissionais da educação se deram conta que pode existir outras formas de avaliação, né? Então, pode existir trabalhos, tá? Podem existir avaliações reflexivas que busquem o aluno a desenvolver uma reflexão e não necessariamente decorar alguma coisa. Existe a avaliação múltipla escolha, que é usada em sistemas de concurso e vestibulares, que essa avaliação é própria para treinar o aluno a pegar a prática de responder esse tipo de avaliação, para quando for fazer um concurso ou vestibular ele tenha mais casca intelectual para fazer esse tipo de avaliação. Existem também muitas maneiras de avaliar. Por exemplo, existe a avaliação quantitativa, que é toda aula tu faz um tipo de avaliação, então tu faz em quantidade essa avaliação. Esse ponto de vista pensa que essa quantidade excessiva vai fazer o aluno obrigatoriamente a prestar atenção na aula, fixar mais o conteúdo e treinar constantemente. Tem crítico dessa avaliação que fala assim, que essa avaliação quantitativa não necessariamente vai dar qualidade intelectual para o aluno. E tem outras pessoas que acreditam que a avaliação pode ser qualitativa, que tu faz menos avaliações, só que com uma complexidade muito maior para que a verdadeira verificação se o aluno tem essa qualidade no seu intelecto. Posso pegar minha colinha? Sim. Senão eu não sei o nome do pessoal. Essas avaliações de formato que a gente conhece, elas não medem a aprendizagem real. Elas medem apenas a capacidade de decorar as coisas sob pressão. Então, como o Focalute mostra, a prova funciona como um dispositivo de poder, muito mais voltado no controle do que a emancipação. Além disso, a gente sabe pela psicologia que a ansiedade das provas prejudica em muito justamente quem mais precisa da oportunidade de conseguir uma maior nota. Então, por que insistir em um modelo criado no século XIX, na lógica da fábrica, se o século XXI exige criatividade e pensamento crítico? Então, veja bem, a lei não obriga nenhum professor a usar esse tipo de avaliação que tu citou e que é real. Porém, a lei dá liberdade e autonomia do professor de escolher o seu tipo de avaliação. Então, o problema real que existe
no profissional de educação, não digo que é em todos, mas ainda existe esse tipo de profissional, que o cara que escolhe fazer a pedagogia ou alguma matéria para dar aula no ensino médio, como química, física e matemática, temos dois problemas. O problema número um, que é mais antigo, mas hoje não acontece muito mais, é que a educação era coisa de mulher. Então as mulheres que não tinham nada para fazer em casa, donas de casa, escolhiam a educação para fazer uma social na escola, para fazer alguma coisa. E não necessariamente ela ia se preparar em termos de didática e desenvolvimento pedagógico. Beleza, esse perfil mudou, está mudando, e as pessoas com esse perfil geralmente são as mulheres mais velhas, as anciãs da escola que não saem porque são concursadas há muito tempo, tem que esperar se aposentar. Isso não tem o que fazer, tá? Então, tem outro perfil de profissional que é o que gosta muito da matéria que vai dar. O cara gosta muito de matemática, muito de história, muito de biologia, e chega na faculdade ele só quer fazer cadeiras relacionadas à sua disciplina. E ele meio que dá uma varzeada nas cadeiras de educação e pedagogia e psicologia da educação, que são as 3 cadeiras que tu faz, que vai te ensinar a planejar a aula, vai te ensinar a fazer avaliações complexas, que são essas 3 aí. Geralmente ele dá uma varzeada, e o que ele faz? Ele tem uma lembrança afetiva do tempo que ele era estudante e por que ele escolheu essa matéria. E ele vai tentar replicar essa lembrança afetiva, que talvez funcione para ele, mas não necessariamente vai funcionar para todos os profissionais. Então, do parte do governo, da Secretaria de Educação, existe essa preocupação do professor se aprofundar mais em questões de avaliações mais dinâmicas, avaliações diversas, avaliações qualitativas, enfim, tentar desenferrujar ele dessa avaliação clássica. Mas isso é uma coisa que nem sempre atinge todos. Às vezes o professor vai fazer essa formação, né? Ele já vai fazer de saco cheio, vou ter que escutar esse negócio que eu nem escutei na faculdade, agora depois de formado vou ter que escutar. Isso acontece, infelizmente é uma realidade, mas como o professor tem a liberdade de escolher a metodologia de avaliação que ele vai usar, é muito a cargo de profissional para profissional essa questão. Claro, temos sim, como tu disse, que cada professor tem a própria oportunidade de escolher o que ele vai usar. Isso não dá para refutar, isso é, obviamente, como tu disse, a lei. Mas as leis foram feitas para ser mudadas. Então, por que continuar insistindo em um método quantitativo que transforma o aprendizado de um aluno em um mero número? Por que deixar isso? Porque isso é um método de ensino antigo. A gente está no século XXI, a era da tecnologia. Por que, em vez disso, não utilizar, por exemplo, portfólios digitais, usar seminários e debates, como esse aqui? Isso mostra muito mais a capacidade que o aluno teve e o que o aluno aprendeu. É isso que realmente mostra que o aluno aprendeu. Porque uma prova, ela só mostra a capacidade de decorar a matéria. Beleza. Então vamos ir por partes, né? Existe também um problema que é o seguinte: a lei já mudou. A lei muda constantemente, como vemos, teve o novo ensino médio, depois teve a Base Nacional Curricular Comum, que são leis novas que tentam reverter a situação. Só que no sistema público de ensino, o cara que é funcionário público, ele não vai ser removido do lugar. Então, uma coisa é tu mudar a lei, que a lei já mudou muitas vezes em termos dessa relação da avaliação, porém, se o profissional que ocupa aquele cargo público não mudar a sua própria cabeça, a lei não vai fazer efeito. A burocracia estatal e os burocratas que fazem parte do sistema público têm que acompanhar a lei. E muitas vezes, como ele é acomodado dentro do seu cargo e sabe que vai cair o PIX, independente do que ele faça, ele vai dizer: olha, lei, tu é bonita, mas
eu não vou cumprir. E não tem ninguém que mude isso, senão o próprio profissional. E tem a segunda questão, que é usar outras metodologias de avaliação, como portfólios digitais. Isso também depende de investimento e de laboratórios de informática funcionais, modernos em todas as escolas. Isso sempre foi um entrave na educação pública, porque nem sempre esse investimento vem. E quando vem, vai vir os computadores do tempo do EPA, que nem roda coisas muito novas, né? Tipo computador dos anos 90, no início dos anos 2000. Então, ali temos dois problemas graves, eles são reais, mas o problema principal é que vai estar vindo uma nova geração de professores com uma mentalidade diferente, porém, a escola não tem a verba suficiente para que eles apliquem metodologias avaliativas mais práticas, mais dinâmicas, porque, por exemplo, tu vai fazer uma prova teórica de química. Beleza, tu vai fazer uma prova teórica de química. Tu tem como avaliar uma prova prática se não tem um laboratório de química funcional? Não tem. E quanto custa um laboratório de química profissional? Só um medidor de pH é 20 mil, mais a balança quantitativa é mais 5 mil. E nenhuma escola recebe isso. Oi. Hoje, o maior problema que a gente tem, como a gente falou antes, é a questão de tecnologia, celulares que acabam atrapalhando os alunos. Mas, querendo ou não, como agora vai entrar essa questão do ensino integrado, as avaliações vão ter que se voltar à tecnologia, aos cursos, essas coisas assim, como é que vai ser possível tu fazer uma avaliação, tipo, que as pessoas não se foquem apenas em decorar, sabe, se expandir para isso sem usar a tecnologia, das pessoas não se apegarem à tecnologia de IA, tipo, que nem hoje a gente tem muito isso de decorar para fazer as provas, a gente não estuda para ter isso para a vida. E com as tecnologias, tu acha que isso pode piorar? Ou vai continuar como está sendo? Não. Então, nessa questão a gente tem dois problemas fundamentais quando a gente chega no ensino médio. É que o primeiro problema fundamental é que a construção da avaliação tradicional vem desde o fundamental. Então, desde o fundamental, o aluno é treinado para fazer essa avaliação tradicional. Eu acho que se tivesse verba necessária, tá? Aquela cifra perfeita para as escolas adquirirem equipamentos para fazer avaliações diferentes. Por exemplo, eu quero uma caixa de Lego bem diversa, com alguns sistemas eletrônicos já nessa caixa de Lego para poder fazer uma avaliação alternativa desde o ensino fundamental e criar essa nova mentalidade no aluno. Beleza, muitos professores querem, mas o problema central é que a verba não vem. Eu te digo que em escolas privadas isso já acontece, né? Porque eles cobram mensalidade e muitas escolas já praticam isso, mas o grande desafio da educação pública é sempre a verba. Porque o que acontece com o político? O político vai dividir a verba, tá? Então, o que o político faz? Ele primeiro vai pensar quais são as maiores forças políticas dentro do Congresso. Então, ele vai dividir essa verba de acordo com as forças políticas. A educação não é uma força política dentro do Congresso na realidade brasileira. Então, a primeira fatia da verba pública vai ficar com o banco, a segunda vai ficar com o agronegócio, depois a igreja e os pastores vão tentar pegar uma rebinha, e depois vai ser distribuído em saúde, educação, esse tipo de coisa, né? Então, ali é um primeiro entrave. E o segundo é que o ensino fundamental, o ensino médio não dá voto. Quando o político vai escolher aonde colocar a verba da educação, ele vai votar sempre na faculdade. Por que a faculdade? Porque quando o adulto, ou o jovem adulto, sair do ensino médio e vai se deparar com um salário medíocre, do salário mínimo, e o político dá uma oportunidade dele em 4 anos fazer um curso que vai elevar o salário dele, isso tem ganho eleitoral.
a população sente a diferença. E esse ganho eleitoral faz com que o político invista primeiro sempre na faculdade ou no curso técnico, e não necessariamente na educação de base. E a educação de base não dá esse ganho eleitoral muito rápido para o político. Então, essa parte da educação que é fundamental, ela sempre é negligenciada pelo político, e isso é um problema para conseguir materiais e mudar a mentalidade da avaliação. E daí tem dois problemas, né? A questão da verba, para mudar essas questões de nota e avaliações, e a questão, então, da tecnologia. Então, eu acho que hoje vai ser muito difícil, tipo, logo, ter novas oportunidades de avaliações. A curto prazo está difícil. O próximo tema de debate será metodologia de ensino. Tudo bom, Larissa? Pode começar. Por favor. A escola, ela precisaria, no caso, com as metodologias de hoje em dia, que são basicamente, tu pega, mete o conteúdo numa lousa, manda os alunos copiar, dá uma explicação básica e mete na prova. Isso é o que 90% dos professores fazem em todo o Brasil. Não tem como dizer que não é isso, porque é só olhar para qualquer escola. Todo mundo já teve professor que fez isso. E provavelmente foram todos. Então, o que a escola precisa é de metodologia que faça sentido. Como o Paulo Freire nos ensinava, é que ensinar não é só transferir o conhecimento, mas criar condições para a construção desse conhecimento. Isso só acontece quando o estudante se vê como o protagonista do ensino. Na geografia, por exemplo, podemos sair a campo, fotografar bairros e comparar com mapas digitais. Em história, a gente pode recriar julgamentos de figuras históricas, trazendo vida ao conteúdo. E em psicologia educacional já está comprovado que a aprendizagem ativa aumenta em até 70% a retenção do conteúdo, enquanto a aula expositiva mal chega a 5%. Ensinar de forma prática não é um luxo, isso é só uma necessidade. Pois bem, tá? Isso é uma realidade. Essa metodologia mais tradicional, ela é aplicada em boa parte do sistema brasileiro, por boa parte dos professores. Então, tu tem que entender que o professor também, ele é não limitado, mas ele é condicionado a esse tipo de metodologia, tá? Primeiramente, saídas de campo. A saída de campo é sempre necessário no mundo ideal ter um monitor, porque às vezes tu vai sair com 30, 40 alunos numa escola grande, né? Às vezes, dependendo da escola onde tu está numa cidade que é violenta, ela não contribui para que o professor faça, digamos, essas atividades mais práticas fora da escola, porque imagina se tu pega numa escola de centro de cidade grande, vai ter trânsito, vai ter gente na rua, vai ter movimentação. Então, o professor, ele vai se sentir intimidado de levar os alunos. Porque tem outro motivo também. Os alunos, em tese, gostariam de ter educação de primeiro mundo. Mas nós temos alunos com educação de primeiro mundo para fazer esse tipo de atividade mais prática sem dar algum problema posterior. Esse é o primeiro ponto. Pensa em 4 trevas. Aluno tenebroso, tá? E tu vai sair com uma turma de 35. E tu não tem um monitor para te ajudar a ficar de olho nesse aluno tenebroso. E vai que ele começa a despirocar, sair correndo por aí. E acontece algum problema. Quem que vai ter que assinar depois o BO? O professor. Então, o conjunto da obra não favorece que o professor faça muitas vezes essas metodologias ativas. Claro que tem umas que são mais fáceis de fazer, como tu falou, julgamentos históricos. Isso beleza, dá para fazer.
Mas às vezes tu vai olhar para o aluno, vai propor para o aluno esse tipo de metodologia. O que o aluno vai te falar? Vai ficar assim com cara de curto, olhando, quê? Não, vou fazer, beleza. Daí tu chega na semana seguinte, aí vocês pesquisaram o julgamento, não sei o que, tá todo mundo preparado, e o aluno fica com cara de paisagem, já precisa preparar o quê? O que o aluno fez como tema? Às vezes, o aluno aplicado, ele vai fazer isso. Mas tu pega numa turma de 20, vai ter 4 alunos aplicados e 16 que vão levando em banho-maria de meia boca a educação. E daí tu vai fazer uma atividade onde só 4 vão conseguir realizar com profundidade, os outros 16 vão dar aquela coisa meia boca, que não sei o quê. Então, para ter educação de primeiro mundo, também a educação vai e vem, é uma via de mão dupla, não só parte do professor. Tu precisa ter alunos de primeiro mundo, alunos com a mente aberta para a educação e para novas metodologias. Então, essa é uma questão. E segunda questão é que dentro do, digamos assim, pensa numa matéria. Quantos alunos gostam daquela matéria dentro numa turma? Vão ser 5 que gostam de matemática, uns 2 que vão gostar de história, uns 4 vão gostar de geografia. Não, o aluno não é uniforme em pensamento. Mesmo não sendo uniforme em pensamento, se ele tivesse a predisposição de querer aprender, ia dar certo, mas muitas vezes o aluno quer tirar nota e passar de ano e se livrar, e essa predisposição de aprender fica em outro patamar abaixo. Então, é aí que vem as diferentes metodologias de ensino. Se tu começa desde os primeiros anos de ensino com essas diferenciadas metodologias, o aluno ele vai tender a ter mais interesse nas matérias. Se tu, desde que a pessoa tá no ensino primário ali, tu começa a meter coisa no quadro, a criança vai se entediar com isso, ela não vai querer estudar. E isso vai ser nas épocas cruciais que vão mudar a personalidade da pessoa. Então, tu tem que ali já começar a mostrar uma nova metodologia para incentivar essa sede por conhecimento. Se tu não começa ali, é claro que a criança no futuro não vai querer saber nada da escola. Porque olha pessoas que tiveram um ensino um pouco diferente. Elas gostam muito mais de estudar do que quem só teve que copiar, passar limpo as coisas da lousa no próprio caderno. Isso é 100% notável, porque isso é o que dá para ver. Então, se tu começa desde o início com novos métodos, a pessoa vai ter, obviamente, um maior nível de sede por conhecimento. Isso vai no futuro impactar e vai gerar esses alunos de primeiro mundo, fortalecendo então a ter uma educação de primeiro mundo. Não, isso eu concordo, mas aí a gente vai voltar para um ponto que foi debatido antes. O manual, existe um manual da pedagogia, né? Então o manual diz que cada etapa do desenvolvimento da criança existem metodologias diferentes de ensino. Então, por exemplo, no ensino fundamental, que é quando a criança ainda é bem criança, é interessante tu utilizar jogos para o ensino escolar. Por quê? Porque a criança gosta de brincar. E brincar aprendendo é muito melhor. Então, é ensinado isso na faculdade. Tá? Os professores têm ciência que nessa etapa da aprendizagem é muito mais interessante tu ensinar brincando, ao invés de ficar massacrando ele com conteúdo no quadro. Porém, a gente vai voltar àquele problema da formação do professor, que não necessariamente ele vai levar a sério essas coisas que se ensinam na faculdade. E no ensino médio tem outra questão. O ensino médio não necessariamente tu é obrigado a fazer jogos para o aluno, porque na parte da infância brincar é importante, mas no ensino médio é uma parte de amadurecimento do aluno. Então, nessa parte de amadurecimento, o ensino tradicional também é importante para que ele consiga prestar atenção, desenvolver essas habilidades
e não ser um adulto infantil pro resto da vida. Bom, voltando aos 4 alunos que tu falou, daqueles alunos, dos 20 alunos daquela turma. Porque, eu vou colocar minha opinião de fato. Por que tu não segue com esses 4 alunos e esses 16 que não querem estudar, digamos assim, se lasque? Porque quem vai passar, provavelmente vai ser esses 4 alunos. Porque a responsabilidade do professor, tu não pode privilegiar os 4. Por mais que tu queira, sente muita vontade para fazer isso, tu tem que dar atenção, não atenção porque é impossível dar atenção para todos, mas tu não pode negligenciar 16 em nome de 4, porque quando tu negligencia os 16, esses 16 vão se ligar na caminhada e vai virar uma zona total a sala de aula. Então tu tem que desenvolver uma forma que seja sempre para todos na sala de aula. Essa é a principal questão. E a segunda questão é que o aluno do ensino médio, ele não é mais criança. Ele tem que aprender que o ensino também, muitas vezes, é penoso e tem que sentar a bunda na cadeira e fazer atividades massivas. Porque isso vai construir caráter, isso vai construir capacidade de concentração em coisas que tu não gosta, que a maior parte do tempo da vida da adulta das pessoas não é fazer o que tu gosta, não é oba-oba na empresa, é fazer coisas massivas. E ele tem que desenvolver essa capacidade também. Nem sempre a educação é alegria. Por mais que a gente queira que seja, nem sempre é. O próximo assunto é tempo integral, escola de ensino integral. Eu quero debater principalmente a questão da carga horária aumentada. Então, hoje em dia, a gente pode ver, nem a gente teve recentemente uma palestra, a gente pode notar, principalmente no turno diurno, que pode entender que quantidade, hoje em dia, ela não é qualidade. Como, por exemplo, no questão do turno noturno, a gente nota, em comparação de gráficos, que o turno noturno fica muito para trás em relação aos outros. Então, tu pode, com base nisso, entender que, por exemplo, aumentar a carga horária no caso nosso, que começa às 6h30, antes era menos, isso não necessariamente acaba melhorando, porque acaba que tu torna isso algo mais maçante e algo pior, porque, não, como eu falei, não necessariamente quantidade é qualidade. Beleza, então tem 2 pontos ali, que é o ensino noturno e a quantidade de tempo na sala de aula. O ensino noturno sempre teve um problema grave, que é quem está no noturno geralmente tem trabalho no dia. E geralmente ele não vai ter tempo de fazer atividades fora da sala de aula, um tema, uma coisa assim. Então ele já vai vir cansado e geralmente ele vai ter que acordar cedo e voltar à tarde para casa. Então, tudo isso contribui para um desempenho não tão forte em relação a quem estuda diurno, que acorda num horário mais tranquilo, volta para casa mais tranquilo, né? Isso é um grande problema do noturno. Mas o aumento de carga horária, quando bem feito, ele traz efeitos. Eu vou te dar um exemplo. Então, tu está numa turma com 20 alunos e tu faz um exercício de matemática. E daí os alunos interessados vão fazer, os mais ou menos vão tentar fazer, não vão entender muito bem, vai chamar o professor e vai ficar outros ali varzeando, conversando. Beleza. O professor tem noção de que ele não consegue atingir da forma que queria todos os alunos. Então, se tu aumenta a carga horária, complementando, digamos, com outras questões, primeiro, então ele vai ter o ensino tradicional num turno e no outro turno ele pode vir para a escola para tirar dúvidas. Isso é muito importante para os alunos mais fracos. Se tu reparar, o que acontece? É muito comum alguns pais que têm condições buscar professores particulares em outro turno. Isso é um aumento de carga horária. Isso vai trazer resultado.
Então, se a escola aumenta essa carga horária, digamos, numa carga horária tradicional de tarde, de manhã, e de tarde numa carga horária flexível, o que o aluno pode fazer nessa carga horária flexível? Buscar melhorar suas dificuldades num reforço, ou ele pode fazer atividades que ele goste e tenha interesse. Então, digamos, um aluno tem interesse, digamos, em filosofia, mas o professor não tem como abordar todos os filósofos na sala de aula, então ele pode usar esse espaço para se aprofundar na filosofia, num ensino mais pessoalizado, numa coisa que ele gosta. Isso vale para química, matemática, física e por aí vai. Então, esse é um ponto forte do aumento da carga horária quando aplicado de forma correta, né? O aluno tem a capacidade de melhorar num ambiente mais saudável para ele se concentrar e não com a barulheira do dia a dia da sala de aula tradicional. Não, eu concordo em ti em certo ponto, porque querendo ou não, o aumento da carga horária, ela vai aumentar sim, mas não necessariamente vai aumentar tanto. Então, questão de tu falou exemplos específicos de tal pessoa, né, que quer buscar, quer aprender em questão de uma área específica. Então, tu poderia principalmente buscar soluções que são fora da escola, acredito eu. Porque que nem eu falei, né? O exemplo de uma turma, tu vai ter poucos que vão se interessar e tu vai acabar, vamos dizer, tu vai acabar atrapalhando os outros, porque vão ter aquelas 4 pessoas que vão sim querer fazer, mas tu aumentando carga horária, aquele resto tu vai acabar prejudicando, tu vai fazer com que seja algo pior, tu vai fazer com que seja algo mais maçante. Então, vai acabar que basicamente tu tá forçando, tu tá pensando só naquelas 4 pessoas e tu tá acabando esquecendo as outras. Então, acaba que, tipo, na minha visão, eu acho que é algo muitas vezes desnecessário, porque, como eu falei, a pessoa, né, que vai querer buscar conhecimento em uma área específica, ela pode buscar por fora, ou também pode buscar com o professor, que nem tu falou, né, mas por fora da escola, e não acabar, tipo, abordando pessoas que não têm interesse nisso. É que o problema do adolescente em buscar por fora, o que a maioria do adolescente faz? Não estou na escola, vou me divertir. E ele não busca esse aprofundamento em si, né? Então, se ele tem a possibilidade de jogar um videogame ou de estudar, o que o adolescente faz? Vai jogar um videogame. Então, o aumento da carga horária, o aluno fica na obrigação de ele, pelo menos, estudar alguma coisa que goste, né? Porque fora do ambiente escolar, o aluno sempre vai preferir videogame, jogar bola, andar de bicicleta, andar de skate. Ele vai fazer tudo, menos estudar. É a questão que eu falei. É um tanto quanto complicado, né, falar sobre isso, mas é essa questão de a pessoa, né, ir atrás. Como tu falou, adolescente, né, é uma questão principalmente difícil, né? Que nem tu falou, hoje em dia, principalmente nos tempos atuais, a gente tem, tipo, muitas formas de conforto, né? Então, eu acho que acaba sendo muito mais algo da competência da pessoa de ir atrás, de buscar conhecimento, né? Buscar aprender sobre aquela coisa específica. Então, acaba que é algo bem difícil, porque tu querer abordar com uma turma inteira acaba sendo algo complicado. Na hora de ir embora. Professor, tudo bom? Tudo bom, claro. Então, basicamente, no tempo integral, tu prenderia um aluno mais tempo na escola com uma metodologia arcaica, que é usada para ensinar ele. Não teria, então, uma melhora na metodologia. Os alunos estariam exaustos, os professores sobrecarregados e as famílias estariam em crise por não terem tempo de ver seus filhos. Seria isso? Não, tá? Vamos por partes. As famílias já não veem seus filhos porque eles trabalham durante 8 horas. Então, se uma família trabalha por 8 horas e o ensino é de 4 a 5 horas, vai ficar um gap ali, uma diferença de 3 a 4 horas que ele não vai ver igual, né? Então, o turno integral seria também uma forma de tranquilizar as famílias, sabendo que o aluno está num lugar seguro enquanto ele trabalha, beleza? Segundo, o objetivo de tu fazer um turno integral é que o turno inverso não seja um ensino tradicional que tu chamou de arcaico, seja uma coisa mais flexível, que o aluno possa desenvolver gostos pessoais e unir isso com o estudo.
É assim que funciona na maioria dos turnos integral. Tu não vai ter mais disciplinas de matemática, mais disciplinas de biologia, mais disciplinas de história, mais disciplinas, vai ser disciplinas alternativas para que ele faça isso. Ou um técnico também que ele possa desenvolver alguma profissão, um profissionalizante, esse tipo de coisa. Esse técnico, quem seriam os profissionais? Porque os professores, assim, já se sentem sobrecarregados com a carga horária que eles têm, até porque são poucos formadores que a gente encontra. Tanto é que em matemática a gente tem 2 professores, na escola 3, e se tu olha os concursos, sim, também não são muitos. Mas é que quando tu parte do pressuposto que tu vai aumentar a carga horária de ensino, tem que aumentar o número de profissionais dentro de uma escola. Porque, por exemplo, se tem uma escola com manhã, tarde e noite, tá? Um profissional não pode trabalhar mais de 8 horas por dia. Então, ele vai ter que ter outros profissionais para complementar esse ensino. Isso vem junto com o pacote, né? Então, por exemplo, o profissional que acaba às 11 da noite, ele tem que ter, por lei, ele tem que ter 11 horas de descanso. Então, ele não vai pegar o turno da manhã. A escola tem que contratar mais profissionais. Então, os profissionais vão ser contratados de acordo com a demanda das novas disciplinas, né? Então, não vai ter essa sobrecarga do profissional. Mas de onde é que seriam retirados esses profissionais? Porque do mercado de trabalho. Tem muita gente desempregada desempregada aí. São encontrados que tenham formação para estar aí para esses alunos, para dar um técnico, para dar esse auxílio para eles. São poucos que têm essa formação. Aí depende do técnico, de cada técnico. Mas existe uma coisa na sociedade que se chama desemprego. E não existe nenhum curso no Brasil que tenha déficit de profissionais. Por exemplo, na maioria dos casos, existem mais profissionais que vagas, né? Isso é um fato. Então, cabe ao RH e aos recursos humanos das redes públicas a captar, achar esses profissionais e trazer, né? Então, eu acho que ninguém gosta de ficar empregado e ninguém gosta de trabalhar numa área que não é formada, porque se tu formou numa área, tu gosta de trabalhar aquilo. Então, tu imagina um cara que está trabalhando num comércio vendendo TV. E ele tem um curso de superior de algum técnico. Ele vai escolher continuar vendo TV ou ir para a sala de aula, cumprir a função que ele se formou para isso. Mas o recurso para isso viria de onde? Porque vem o recurso em que teria que ter, então, um recurso para abordar, então, o técnico, o recurso para, então, contratar esses novos professores, para cuidar da alimentação dos alunos. De onde viria esse recurso? Do imposto do contribuinte. Geralmente, quando eles optam para fazer isso, é porque o recurso já existe. Ninguém faz isso sem recurso. É tiro no pé. E o recurso aqui, tá como? Tá vindo, vai vir. Tá vindo? Vai vir. Vai vir. Não vai estar tipo esse ano que vamos vender galeta para... Não, isso sempre tem que ter. Porque o recurso não é o ideal. Então, todo mundo faz isso aí. Bom, então esse foi o resultado do debate. Espero que vocês tenham gostado e tenham contribuído para formar uma melhor opinião sobre o sistema de ensino do Brasil.